Olá, exploradores de dados! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre tabelas derivadas e subqueries, subconsultas. Solta a vinheta! E antes de começar, não esqueça de entrar lá dentro do euvouser.com.br e se inscrever na aula Jornada do Explorador de Dados. Essa aula vai acontecer agora, em março de 2023. Bati a rápida lição. Ele quis dizer 2024. Curta, compartilhe, tudo aquilo que faz com que o algoritmo do YouTube perceba o quanto dados é importante para você. E vamos lá para a nossa aula. Ao invés de entrar nos clientes normais, tanto do Postgres quanto do SQL Server, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos entrar aqui dentro do dbeaver, ações que são executadas no SQL Server. Veja aqui o símbolozinho do SQL Server. E no Postgres, aqui o elefantinho, esse aqui parece, sei lá, um índigo, né? A cor de jeans, esse azul jeans. Então vamos entrar aqui, vamos ver quais são os nossos databases. Dados, nós podemos ter vários databases, cada um deles com dados e informações diferentes. E dentro destes databases, vamos pegar aqui a concessionária, que é em comum entre os dois, nós temos aqui vários esquemas de banco de dados. Vou pegar aqui e abrir o esquema de concessionária, e abrir aqui a concessionária, abrir o esquema de concessionária também. Dentro do esquema de concessionária nós temos aqui as tabelas. Então, um servidor de banco de dados com vários databases, um único database com vários esquemas, um esquema com várias tabelas. É uma das formas de organização. É uma hierarquia bastante clara que permite, então, ajuda bastante, quem já conhece, né, a ter governança, a ter controle e a entender um pouquinho mais esse tanto de dados que a gente tem aqui. Imagina só que eu já tive clientes que dentro de um único database tinha mais de 3.000 tabelas. 3.000 tabelas, não é pouca coisa não. E se achar aqui dentro desse meio não era muito simples não. Por isso, então, nós temos aqui os esquemas de bancos de dados. Dentro do esquema, as várias tabelas. Então vamos pegar aqui uma tabela que tem em comum. Essas aqui estão com nome um pouquinho diferente, estão com TB na frente, aqui sem o TB. Mas tudo bem, eu acho que isso aí é o menos importante. Vamos pegar aqui e... se eu quiser alterar alguma conexão, eu venho aqui, editar conexão. Essa conexão chamada master está muito esquisita. Vamos aqui no geral. Vamos dar um nome um pouquinho mais agradável, por exemplo, SQL Server Local. SQL Server Local. Outra coisa que é interessante aqui no dbeaver é que ele dá uma forma visual de você identificar os vários ambientes. Aqui nós temos desenvolvimento, teste e produção. Mas não é incomum nós termos só desenvolvimento e produção, já que quanto mais ambientes, mais difícil é administrar esse tanto de coisa. E claro, né, em alguns ambientes muito mais complexos, nós temos até mais do que apenas esses três. Existem situações, eu já tive ambientes em que eu tinha 4. Desenvolvimento, ao invés de mandar direto para a produção, o desenvolvimento envia as coisas para teste e apenas o teste tem acesso a enviar para a produção. E quando nós temos 4, nós temos aqui o desenvolvimento enviando dados para o teste, né? Teste de qualidade de software. O teste envia os dados para homologação e essa homologação é um ambiente em que o gestor costuma ter acesso também. Então o gestor não vai ter acesso aos ambientes onde o pessoal está desenvolvendo. O gestor vai ter acesso apenas à produção e ambiente de teste de qualidade de software. Homologação. Teste não, teste é apenas a galera lá da TI também. E eventualmente o gestor também, né? Então aqui ele vai deixar uma corzinha diferenciada, isso aqui ajuda bastante na governança. Quando eu der o OK, ele vai dizer assim, olha, a sua conexão vai precisar ser reiniciada. Tudo bem, vamos reiniciar a conexão. Então nós temos aqui um database, uma conexão chamada PG, né? Progressão geométrica, não, é Postgres SQL, né? E o SQL Server Local.
que nós acabamos de dar o nome para ele. Dentro desse SQL Server local, concessionária, e dentro da concessionária, aquele monte de tabela que a gente falou agora há pouco. Eu vou pular esse tanto de explicação daí e vamos direto aqui ao que interessa. Vamos entrar aqui no Query Tool. Opa, ele entrou aqui na conexão por meio do PG. Vamos entrar aqui, clicar aqui em concessionária e SQL Tool. Agora sim, SQL Server local. Ótimo, fica bem mais fácil. Use concessionária, que é no caso a concessionária. Query, ok, conexão alterado para concessionária. Ok, fizemos então aqui a saída, interessante. Isso aqui é interessante que a gente já vê alguns outros dados. Eita, achar o pontinho aqui para poder minimizar ou diminuir. Pronto. Achar esse pontinho estava difícil aqui. Vamos aumentar aqui o nosso tamanho do script e deixa eu ver aqui. Eu já fiz a alteração aqui para o concessionária e agora eu posso fazer um select count asterisco from concessionária ponto, que aqui é o esquema de banco de dados, né? Ponto, e aí vem o nome da tabela. Tabela de... eu estou aqui dentro do SQL Server, tabela de... deixa eu ver aqui, order. TB... vamos ver aqui. TB order não achou, então vamos ver aqui, vamos tentar identificar qual é o problema. Ele não está identificando a concessionária, então a gente define aqui qual é o esquema também, não tem problema aqui. TB order não faz sentido, né? Eu traduzi esse negócio aqui, então vai ser TB venda. Então pronto, temos aqui 225 vendas. E agora nós podemos também fazer um relacionamento join, ou joinha, né? Ou join, né? Aliás, curta, compartilhe, né? Joinha com TB itens vendidos, né? Vamos ver aqui quais são as opções que ele vai me dar aqui. TB, opa, tem um X aqui no início, ó. Pronto. Venda, venda modelo. Esse venda modelo, ele contém todos os itens que foram vendidos. Então, a tabela de venda com TV ponto venda ID vai ser igual ao TVM. Ó, tá vendo que o Debeaver já colocou um alias pra gente, né? Então, deixa eu quebrar aqui a linha para facilitar a vida do editor quando for colocar ali para poder deixar reduzido, né? Venda ID. Então aqui, quando nós executamos, agora nós temos 234. Nós tínhamos 205 pedidos e 234 itens que foram pedidos. Então já começamos a sofisticar um pouquinho mais a nossa consulta. Vamos fazer aqui um select asterisco. Ótimo. Nós temos aqui, então, valor da venda, né? Venda total, quantidade de dias, ó, se foi aluguel, se foi venda. Interessante, ó, vendas, quantidade de vendas. E aqui a venda total, então não tem o valor unitário. Isso aqui, então, se tornou interessante, uma forma de identificar o valor unitário é eu colocar aqui a venda total, e o ideal, né, boas práticas, seria colocar o nome da tabela antes. No caso é a tabela de venda, TVVM, dividido pela quantidade, pela QTD, quantidade de dias não, né, é venda QTD. Deixa eu ver, TVM ponto, tá? Fora aqui da tela, TVM ponto venda quantidade. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou trazendo o valor da venda unitária. Perceba que nós temos aqui valores diversos, que vão aqui de 16 mil, 170 mil, até, enfim, valores bem menores, que provavelmente são os aluguéis.
que pelo visto estão aqui dentro da mesma tabela, vendas e aluguéis. Vamos supor que eu queira trazer então agora todas as vendas cujo valor da venda unitária, eu só quero saber a ordem, né? Eu quero saber todas as vendas cujo valor da venda unitária é venda unitária, o valor, né? Valor da venda unitária, seja maior do que 10 mil. Então eu acho que, ou 20 mil aqui, para trazer não esses carinhas que são mais ou menos grandes, mas nem tão grandes assim. O valor da venda unitária seja maior do que 10 mil. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu faço aqui uma conta no select, né? Coloco aqui um where, né? Where, esse cara daqui tem que ser maior do que 10 mil. Então agora ele está trazendo apenas os vendas ID, o venda ID, cadê? TV, deixa eu remover aqui essa subquery daqui, e por enquanto ele não está deixando a gente escrever direitinho o que a gente quer. TV.venda ID, então aqui eu tenho todas as vendas IDs, agora 139 linhas, né, que apareceram aqui embaixo, né, editor faz o zoom aqui embaixo agora, né, então venda ID, e agora eu quero saber o select asterisco from tabela de venda modelo, where venda ID ID, ou dificuldade, está dentro desta lista de vendas IDs, que são as vendas, tabela de venda, faltou o concessionárias, concessionárias, Então aqui, todas as vendas cujo número da venda está dentro daquela lista, ok? Então, todos os 139 itens aqui, né? Se eu quiser saber quantas são essas vendas individuais, eu posso pegar aqui o venda ID e colocar um distinct. Então, agora nós trouxemos 130 vendas, olha. Então, este item daqui é uma subquery, é uma das formas de nós visualizarmos, né? Ou seja, o resultado de uma query, ele vai servir de insumo para uma segunda query. Então é bem interessante, ele permite que a gente crie situações, né, onde eu tenho aqui o resultado de uma pesquisa trazendo como entrada, como se fosse uma tabela de uma outra pesquisa. Então o resultado, isso daí tudo acontece porque o resultado de uma tabela, ele também vai ser uma tabela. Né? Essa daí é uma característica da linguagem SQL. Tudo acontece em cima de tabelas, mesmo que sejam tabelas de sistema. Então o resultado de uma tabela, que no caso aqui é de uma query, que é esta query daqui, retorna uma tabela que vai entrar como condição aqui para uma outra. Então a gente pode também fazer o que nós podemos chamar de... Então, hipoteticamente, vamos supor que eu esteja querendo criar uma tabela de fatos. Para quem não sabe, fatos, dimensões, isso aí vai estar tudo no nosso curso, tá? Na jornada do explorador de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre Analytics. Então vamos supor, hipoteticamente, claro, que eu queira fazer aqui uma tabela de fatos por meio de uma tabela derivada. Como assim uma tabela de fatos por meio de uma tabela derivada? Bom, vamos lá. Vai ficar um pouquinho mais claro quando eu acabar. Uma tabela de fatos é uma tabela que contém todos os valores e chaves estrangeiras para suas dimensões. Então nós podemos criar um modelo de tabela de fatos, só que sem as chaves
substitutas, as surrogate keys. Vamos trabalhar exclusivamente com as chaves naturais para poder trabalhar aqui no exemplo da tabela derivada. Então eu posso fazer um select, e por enquanto eu vou colocar o asterisco, depois a gente vai substituir asterisco pelas colunas. Não é uma boa prática nós usarmos asteriscos, ok? Então vamos fazer aqui um select, onde eu quero saber das minhas tabelas de... deixa eu ver aqui... concessionárias, tabelas de vendas, né? Eu acho que vai ser da tabela de vendas que a gente vai poder filtrar o que é venda e aluguel. Viu a tabela de vendas? Nós temos aqui um tipo. O tipo, ele é venda ou aluguel. Então vamos fazer aqui, select asterisco from concessionária, ponto, tabela de vendas, where o tipo é igual a V, que seria vendas. Vamos ver o que ele traz aqui, tipo inválido, assim, claro, é venda tipo. Faltou colocar o nome correto da coluna. Então tá, tipo igual a... será que está em inglês? Então, vamos fazer aqui um sales e... sim, S é de sales. Ok, sem problemas. Então aqui, fizemos um filtro e trouxemos agora todas as vendas da tabela de vendas. Antes disso aí era tabela de vendas e aluguéis. E agora vamos escolher aqui as colunas. O tv.venda.id, podemos dar um alias, um apelido, id venda, cliente ID, id do cliente, É sempre interessante a gente colocar a inicial, né? No caso a referência à tabela, porque no dia que o código for modificado, né, ele já vai trazer direto a tabela correta. Se eu adicionar uma nova tabela aqui, ele vai trazer sempre da tabela correta. Então, data da venda, data venda. O somatório da venda total, valor da venda. E o somatório, faltou a vírgula aqui, e aqui faltou também colocar o TV. Estou bem distraído, enfim. Vamos ver aqui. Ótimo. Agora só faltou os agrupamentos. Group. Group by, esses caras aqui tudo, só que sem os alias. Tirar os alias aqui, os alias, né, ou como você quer. Como é que fala aí na sua região, ou com o povo que você aprendeu? Alias, como é que é? Então eu posso dizer que isso aqui é uma tabela, a parte que já está fazendo toda a sumarização. Ao invés de trazer 205, se não me engano, deixa eu ver aqui. Fazer aqui um select novo, só para poder executar. Select, count, e eu vou executar só esse pedacinho aqui. Em vez de trazer 225 ou 130 vendas, trouxe 130 vendas do mesmo jeito. Não tem problema. 130 vendas. Então cada venda aconteceu de um único item, não aconteceu nenhuma venda com mais. Então vamos pegar aqui no caso dos retails. Vamos fazer aqui um select, count. E vamos ver aqui o tipo retail. São 95 retails, né? Aluguéis. E nós temos aqui também 95. Cada um está com um só. Eita, tá difícil, né? Sim, claro, porque aqui nós temos apenas a qualificação do cliente em uma determinada data. Mesmo o cliente não fez mais de uma compra no mesmo dia.
né? Ele pode ter até comprado mais de um item, só que para isso aparecer eu teria que fazer o relacionamento com a outra tabela. Mas vamos supor que essa aqui seja a tabela que eu quero mesmo. E agora eu posso dar um nome para essa nova tabela, né? Por exemplo, tabela venda sumarizada. E agora eu posso fazer um select nessa tabela daqui. Inclusive relacionar com a tabela de cliente. Né? Então, vou colocar aqui join, vou colocar um asterisco aqui em cima, para não dar erro no cliente. Com tabela de venda sumarizada, ponto cliente, ID do cliente é igual a utc.cliente. Tem um S de forma errada, tá aqui. Esse S aqui tá errado, faltou from aqui em cima. Por isso, ok. Então agora eu fiz o relacionamento entre uma tabela derivada, que é esta tabela daqui, que, olha só, essa tabela daqui está muito simples, mas na vida real a gente tem tabelas com dezenas, centenas de campos, né? Essas tabelas com transformações diversas, essas tabelas poderiam ter por exemplo, um path, né? Um caminho de rede bastante extenso, né? E aí nesse caminho de rede eu tenho, vamos supor, eu quero localizar. Eu tenho lá o servidor, pasta, subpasta, 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 vários níveis de subpasta, e lá no finalzinho eu tenho o nome de um arquivo, tá? E tudo isso armazenado dentro de um banco de dados. Qualquer situação parecida com o que meus chefes sabem que eu passei agora recente nessa semana é mera coincidência, tá? Mas vamos supor que eu esteja então querendo separar esse pedacinho daí, que é o nome o nome do arquivo, desse restante, que seria o path ou a pasta, né? Então, uma das formas mais fáceis que eu imagino é a gente entrar aqui dentro do nosso navegador, vamos abrir aqui o Google, Dr. Google, e pedir aqui, ó, já que nós estamos aqui no SQL Server, mas se fosse no Postgres seria exatamente a mesma coisa, tá? SQL Server, e eu quero find last ocorrência de um caractere. Olha só, é tão comum esse tipo de problema que ele já veio até aqui. Já está aqui, ó, no Stack Overflow já tem essa informação. Então eu pego aqui esse código todo daqui. Olha só, a gente não precisa reinventar a roda. Tá aí o Stack Overflow para nos ajudar em muita coisa. Então eu pego nesse cara daqui, eu volto aqui para o meu deliver. E vamos ver aqui, vamos supor que eu queira localizar o nome que está depois do último espaço, né? Então, neste caso daqui, vamos ver cliente e endereço. Eu vou colocar aqui como primeira coluna isso que eu quero localizar, que é o cliente e endereço. Então, vamos lá aqui, physical name, vai virar aqui o cliente e endereço. Eu estou localizando agora o último espaço do cliente endereço. Então olha aqui, o que ele está fazendo? Ele está invertendo este left daqui. Este left todo daqui, ele vai localizar a primeira ocorrência do caractere de espaço, mas a primeira ocorrência depois de ter invertido. Então no final das contas ele está localizando a última ocorrência. Ok? Então, quando eu mando executar aqui, ele só vai trazer aquilo que está depois do último espaço, que no caso aqui é Boulevard DD, né? Ou então Drive, ou então Avenue, ou então é assim. Você vai ver aqui todos os demais. Olha aqui, ó, tem vários espaços aqui em Versalhes. E ele conseguiu trazer. Tudo isso aí se tornou mais fácil, porque eu tenho aqui uma tabela derivada aqui no meio. Então imagina só que eu posso colocar várias transformações. Eu tenho uma query gigante
e eu preciso criar um novo join, um novo relacionamento dessa tabela daí com alguma outra tabela. Eu pego esse conteúdo inteiro, coloco dentro de uma tabela derivada, deste jeitinho daqui, dou um apelido para essa tabela derivada, como é o caso aqui, que é a tabela de venda sumarizada, e pronto. Já posso relacionar essa tabela derivada com uma tabela normal. Vê só como fica mais simples a nossa vida. Eu espero que esse conteúdo daqui, tanto de query como subquery, como de query derivada, isso aqui são apenas 2 exemplos de dezenas, centenas de outros exemplos que a gente pode ter com subquery. Inclusive, nós podemos ter subquery dentro aqui do nosso select, mas isso aí eu vou deixar para um outro vídeo. Tá? Nós podemos agora, só para completar aqui, pegar este mesmo código que eu fiz aqui na conexão SQL Server local, posso entrar aqui no nosso Postgres, pedir uma nova conexão e fazer a mesma query, porém aqui está tudo com TB venda, né? Agora não vai mais ser igual. E a sintaxe do reverse também não vai ser igual. Se eu tentar executar aqui, ele diz, olha, referência cruzada, tabela de venda, tem alguma coisa errada. Então, isso acontece porque o venda, aqui no PG, está com outro nome. Vamos abrir aqui, abrir o esquema, concessionária veículos, não é concessionária. Né? E aqui a tabela de vendas, está à venda só. Ótimo. E aqui a tabela de cliente, concessionária veículo também. E aqui é só cliente. E agora, ok. Vamos ver aqui o que mais que falta. Vamos executar só esse pedaço de código para ver se está tudo certo. Ctrl Enter, eu executo só esse pedacinho de código. É porque eu já estou dentro da minha concessionária, provavelmente. PG, script, não, é porque o banco de dados default é o Postgres. Deixa eu copiar esse código todo daqui. Não quero salvar. Eu vou entrar aqui dentro da minha concessionária e pedir aqui dentro dessa concessionária para executar esta, que agora eu não preciso mais. Tabela, agora já deu outro erro, ó. Agora nós temos aqui o venda total. Vamos abrir aqui venda. E cadê a venda? Aqui. Venda total, tá aqui. Venda data. Deu erro aqui, ó. Data da venda. Ó, data venda. Agora, data venda. Eu não sou advogado para ter esses datavenas aqui. Que piada de tiozão horrível, né? Ok, só que aqui agora está como aluguéis. Ótimo. Sim, olha aqui, ó, que acabamos de descobrir que o nosso Postgres, ele é sensitive. Se eu coloco A maiúsculo, ele encontra. Se eu coloco A minúsculo, ele não encontra o dado. Isso aqui, então, é uma característica que diferencia os dois databases, né, os dois bancos de dados. Isso costuma ser muito bom porque ele traz dados mais rápidos. Ele costuma fazer menos operações de transformação. Não tem que fazer o upper em tudo. Né? Então, isso aí ajuda bastante. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, agora já posso criar a minha tabela derivada. Deixa eu ver aqui, função char_index não foi localizada. Ótimo, é o que eu falei então. Aqui a gente vai agora procurar PostgreSQL, find last ocorrência de um caractere. Tá vendo? Isso aqui é tão comum acontecer, tão comum ser necessário que o pessoal já cria aqui no Stack Overflow, em tantos locais. Aqui, reverse, ó, é uma coisa praticamente, só que
Em vez de char index, aqui tem position. O char index vai virar position. Aqui, algum outro erro, sintaxe, vírgula, position. Tá em reverse. Ah, tá. Porque tá em... Ok. Então aqui, o Boulevard, Jasper Boulevard, tá aqui, ó. Igualzinho ao outro. Tá vendo como tudo fica mais fácil quando a gente busca aqui no Dr. Google as nossas informações? E os dois bancos de dados são praticamente iguais. Um ou outra diferença de tradução, né? Aluguel e retail, né? Para isso está tudo igual. E tudo isso aí usando a nossa subquery. Tudo isso aqui é uma subquery. Tá vendo como fica mais fácil quando a gente conhece os recursos? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça da nossa aula agora no início de março. Eu vou deixar vocês por aqui porque, como falei, se eu fosse colocar as nossas queries, subquery aqui dentro do select, ou então fazer um relacionamento interno, ou então trabalhar com tabela CTE. Bom, tabela CTE eu vou deixar só para o nosso curso, tá? Essa daí eu não vou falar nas nossas aulas. Mas você pode ver o nosso curso, você vai ter informações sobre ele lá no euvolser.com.br. Eu sou Kenji Fuji, muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou!